Da honra e glória seja dado a Deus, paz e graça da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero aqui demonstrar, ou melhor, trazer para vocês uma pequena explicação a respeito de como é apresentado um irmão para o ministério na congregação cristã. Eu vou procurar ser breve e bem transparente, não tomando aqui, irmãos, um posicionamento. Porque o meu posicionamento hoje não é o que eu tinha quando estava na congregação. O posicionamento hoje, ele segue uma outra linha de pensamento. Mas para que os irmãos da congregação não entrem aqui e venham dizer, vai pregar o evangelho, você fica falando nisso. Então, eu quero deixar claro que isto também faz parte do anúncio do evangelho. Porque quando você combate uma coisa que você está percebendo que alguém está sendo, vamos dizer assim, enganado por uma palavra ou por um gesto de algum líder, você tem que sim que combater para que evite que outras pessoas insiram no mesmo erro. Isso não quer dizer que todos os que estão dentro do ministério ou que todos os que ocupam cargos na congregação sejam pessoas ruins. Jamais eu falarei isso, porque eu sei que tem pessoas boas. Tem anciães que eu conheço que são pessoas boas. Tem que ser sincero. Não adianta eu sou uma pessoa sincera, irmãos. Mas isso eu estou falando de pessoas. Agora eu falando da instituição e da forma de apresentação, aí já é outra coisa, irmãos. Porque eu conheço anciães que inclusive são meus amigos e eu não tenho nada contra eles. Podem vir na minha casa a hora que quiserem. Eu recebo com muito amor e não tem nada a ver, irmão. A gente não, eu penso de uma forma bem diferente. Meu pensamento, não é? Isso eu posso colocar em xeque aqui. Eu não sou uma pessoa que se chegar um irmão ancião aqui na minha casa agora, eu vou não deixar ele entrar ou tratar ele mal. De jeito nenhum. Eu vou receber ele como eu recebo todos os irmãos iguais. Pode ser um ancião, pode ser um irmão que nunca teve nenhum tipo de cargo, pode ser um irmão que mora num barraquinho, pode ser um irmão que está passando que esteja enfermo, pode ser da congregação, pode ser da Assembleia de Deus, pode ser da Batista. Eu vou receber com amor, independente de qualquer denominação. Não vou fazer discriminação sobre isso. Por quê? Não é isso que o Senhor Jesus ensinou. Certo? O Senhor Jesus não ensinou isso. Então eu tenho que seguir o que está na Bíblia. Seguir aquilo que está escrito. Não é? Para nós podermos entrar no céu, porque senão não entrar no reino dos céus, né? Ou entrar no reino que o Senhor vai nos colocar, na Nova Jerusalém Celestial. Porque senão não haveria sentido nós estarmos pregando, ok? Então eu quero deixar isso bem claro, para que ninguém venha aí colocar, esse aí vai voltar logo, não sei o que, irmão. Eu não tenho interesse de voltar para lugar nenhum, só tenho interesse de entrar no reino dos céus e não vou falar mal de ninguém, apenas vou colocar aqui como é feito e vocês analisem, ok? Ficou bem claro, irmãos. Isso não quer dizer que eu estou descaracterizando ou dando o meu apoio, tem que ser assim, não. A parte que eu sinto é que tem que ter uma preparação, tem que ter uma palavra cristocêntrica, tem que ser uma coisa feita realmente por Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Eu me baseio no que o apóstolo Paulo escreveu, só. Primeiro no que o Senhor Jesus deixou, que ele que é o nosso guia. E depois, na organização apostólica, nós podemos ver os apóstolos, Pedro e tal, mas Paulo foi um dos quais, no meio dos gentios, teve mais atuação, né? Não desfazendo dos outros. Bom, então vamos lá. Irmãos, imaginemos que precisa de um ancião num setor. Os anciães chamam uma região de setor. A maioria é chamada de setor. Vamos supor, no Brasil existe... em São Paulo tem o setor 1, setor 2, enfim, é marcado por números até. Já na cidade que eu era, não era assim.
mas também tinha o setor de tal lugar, de tal bairro, de tal outro bairro, entende? Cada setor tem um ancião responsável por aquele setor. Mas depois tem um ancião, certo? Que é o presidente daquela região. Ele é responsável por todos os outros anciães, por todos os setores. Quer dizer, todos os setores devem dar aquele ancião daquele setor as suas necessidades, ou passar as suas necessidades, o que precisa, o que está faltando. E tem lugares que não tem ancião, só tem o ancião presidente, e nos setores não tem ancião mais, só tem ele. Então ele precisa de apresentar um ancião para o ajudar, que às vezes o setor é grande, então ele precisa apresentar alguém. Então isso se faz numa assembleia geral, numa reunião geral. Como no Brasil, vou falar do Brasil, e aqui do exterior também. O Brasil já é descentralizado no sentido, cada região faz a sua reunião, porque antigamente, no princípio, era tudo orado direto no Brás, mas isso ficou muito, acarretou muito. Então, eles centralizaram, cada região pode orar. Cada região, ela vai ter uma regional. Vamos supor, esse aqui vamos supor, o ancião de tal lugar, que atende tal lugar em Brasília, por exemplo. Então ele tem tantas igrejas que ele atende. Mas quando é para orar para o ministério, ele vai no presidente daquela região, o ancião presidente daquela região. Geralmente tem um irmão do Brás que às vezes o acompanha, que é mandado pelo Brás. Muitas das vezes até não vem, mas é muito raro, geralmente vem um irmão do Brás. Quando esse irmão do Brás vem, significa o quê? Que ele vai tomar a presidência, mesmo que o outro mais velho esteja ali, como ele veio mandado pelo Brás, ele fica na presidência. Ele fica na frente do presidente daquele setor, ou daquela regional. Porque aquela regional tem, vamos supor, tem vários anciães que cuidam de vários setores, mas na hora de tratar assuntos gerais, vai para uma regional, onde é tratado todos os assuntos daquele estado. Os irmãos estão mais ou menos entendendo? Eu estou tentando simplificar. Então vamos supor, na região X tem 6 igrejas ou 10 igrejas e tem um ancião só. É muito grande para aquele ancião dar atendimento para aquelas 10 igrejas. Então ele precisa de mais um ancião. Então tem uma igreja lá, irmão, que tem um irmão que é amoroso, que até tem conhecimento bíblico e os irmãos às vezes gostam de congregar lá. E se percebe que aquela igreja ela enche mais do que as outras. O ancião, se ele for tomado de um espírito diferente, né, geralmente acontece isso, é muito raro, não é? E se aquele irmão não for amigo mesmo, bem amigo, não tiver certo recurso, vamos dizer assim, aquele ancião, ele muitas das vezes vai ignorar aquele irmão que tem as qualidades, as qualidades que se fala, é um bom marido, trata bem os filhos, etc, etc. Mas tem um outro lá que não tem bom testemunho, que não anda de acordo, que faz as coisas às vezes de qualquer maneira, mas muitas das vezes ele ajuda o ancião, ele leva o ancião para cima e para baixo, que tem um bom carro, e muitas das vezes ele faz uma amizade com o ancião. Ajudar uma pessoa eu já não acho errado, porque se você ajuda alguém com uma intenção de caridade é uma coisa, certo? Eu não acho isso errado, eu não acho errado, mas não, irmãos, não há nada demais uma pessoa ser ajudada por outra desde o momento que ela não seja, não esteja interessada em fazer uma troca de favor. Mas geralmente, quando um cooperador faz isso com o ancião, geralmente, e começa você perceber uma aproximação daquele ancião só naquele irmão que dá a ele
aquilo que ele precisa, irmão, ele vai ficar mais unido com aquele irmão, embora ele não tenha muitas qualidades, porém ele tem dinheiro, tem carro, e o outro que tem as qualidades, às vezes, é um irmão simples, é um irmão que não tem, às vezes, recursos, certo? Por isso existe, às vezes, alguns aconchavos, porque às vezes existem irmãos que não têm recursos, são muito queridos do povo, então ele é obrigado a apresentar aquele irmão, mas ele quer apresentar o outro, então ele apresenta os dois, para poder cobrir, para não dizer que ele apresentou aquele que era amigo dele, entendeu? Mas às vezes não, às vezes ele apresenta só o amigo. Então o que acontece? Ele não gosta desse irmão que a irmandade gosta dele, mas o irmão é cristocêntrico, o irmão prega a Bíblia, o irmão tem aquele afinidade de ensinar o evangelho realmente. Estou falando aqui sem tomar partido, veja bem, nem dizendo a minha posição teológica, eu não vou usar isso aqui. Eu estou sendo bem claro, porque daí ninguém vai poder dizer, não, você está puxando para lá e para cá. Não estou. A única coisa que para vocês, e principalmente para o ministério que eu estou fazendo errado aqui, é contando, porque eles não querem que contem, certo, irmão? Então vamos supor, esse ancião, que é o presidente daquele setor, ele vai escolher um daqueles cooperadores para ser ancião junto com ele. Como ele não gosta desse irmão, que é um irmão muito bem quisto pelo povo, é um irmão que tem um dom de explicação, enfim, e ele se sente um pouco inferiorizado perante aquele irmão, como dizendo assim, se eu colocar ele, ele vai deixar-o para trás e o povo vai correr atrás dele. Mais ou menos assim. Ele vai escolher o outro que o ajuda mais e que está próximo dele, e vai fazer uma ficha. Se tiver mais anciães no setor dele, em outro lugar, que às vezes ele é responsável não só por um setor, às vezes ele pode ser responsável por dois setores. E para ele apresentar, ele tem que passar por outros anciães. Então ele vai chegar nos outros anciães que são da mesma região, e vai dizer, olha, no setor tal onde eu atendo, está precisando de um ancião. Ele é mais velho. Ele diz assim, e eu senti que é esse aqui, ó. Mas os outros, às vezes, veem que aquele ali, irmão, vamos dizer, poxa, não vai dar apresentar aquele. Tem aquele irmão lá que é tão querido, tão amoroso. Mas, muitas das vezes, é muito difícil um ancião questionar o outro mais antigo. Porque se ele não for pulso firme, o mais antigo breca ele e pode causar um prejuízo até no ministério dele futuramente. Porque vai começar a persegui-lo a ponto de até criar Infelizmente acontece isso. Qualquer coisa, criar uma suspeita de adultério, uma suspeita disso ou daquilo. E aquele irmão logo é eliminado e não fala-se para o povo o que aconteceu. E o povo já vai dizer que aquele irmão pecou, que aquele irmão isso e aquilo, enfim. Então, geralmente, aqueles outros anciães concordam com aquele mais velho, certo? Concordando com o mais velho, ele fica contente, ele faz uma ficha com o nome do irmão que ele vai apresentar. Uma ficha, como se fosse uma ficha cadastral, que aqui em Portugal não fala isso. Cadastro aqui é para quem já foi preso, né, irmão? Uma ficha de registro, vamos dizer assim. Faz aquela ficha, e aquela ficha, então, aqueles anciães que muitas das vezes nem estão de acordo, mas com medo de represálias do mais antigo, assinam a ficha. Então já está assinada a ficha, já passou naquela reunião deles ali, que é uma pré-reunião regional, onde vai ser feita a Assembleia Geral. Estando aquela ficha pronta, com a assinatura de todos os anciães, aí se deslocam no dia da reunião da Assembleia Geral. Estou falando como se eu não estivesse em São Paulo, tá, irmão? Como se eu estivesse em outro estado. Hoje eu não estou no Brasil, claro, mas é só para os irmãos entenderem. Aí é levado para a regional onde é feita a assembleia. Geralmente nessa assembleia vem um ancião representante do estado, que além disso ainda tem um representante do estado.
E geralmente o representante do Estado ele vem do Braz. Por quê? Porque ele tem capacidade de sentar até o mais velho. Certo? Porque ele vem com ordem lá de cima, da liderança geral. Certo, irmão? Ele vem até ali, e chega ali, ele vai presidir a reunião. É feita uma reunião em separado com os mais velhos das regionais, das regiões. E esses anciães, enquanto os outros mais novos esperam, eles não entram todos. Agora vocês vejam o incógnita, não é a sociedade secreta. Mas até os anciães mais novos não podem entrar naquela reunião. Só os mais antigos. Por quê? O que vai ser tratado lá que os mais novos não podem ouvir? Eles também não são anciães? Ali o que acontece? O ancião mais velho, que já está com a ficha assinada, os irmãos estão entendendo? Está com a ficha assinada pelos outros, apresenta aquele nome, e o ancião que vem de São Paulo, do Braz, nunca nem viu aquele irmão, mas viu ali o nome de todos os anciães que escreveram. Logicamente, que ele vai conversar com outros anciães ali do estado, muitas das vezes os irmãos também não conhecem. É impossível eles conhecerem todos os irmãos de um estado grande. Eles vão acreditar em quem? No ancião mais antigo. Isso é uma coisa lógica. Eles vão chegar para ele e falar, irmão, conhece bem ele? Conheço. E os irmãos lá? Ah, não, tá aí, tá todas as assinaturas, todos querem ele. O povo aceita. E às vezes não aceita nada, ele diz que aceita. Mas eu ouvi dizer que tem um lá assim, mas esse daí tem problema, é um irmão que, sabe, irmão, não tem condições, eu não sinto comunhão. Então, se ele não sente comunhão, eles não vão encontro também o mais antigo, porque o mais antigo daquele setor é super obediente ao Braz. Ele se curva diante do ministério mais antigo do Braz. Automaticamente está aprovada aquela ficha para ser orado. Aquela ficha separada fica ali naquela reunião é feito isso. Quando está tudo certinho, as fichas todas separadas, aí mandam entrar todos os outros anciães que não puderam entrar naquela reunião. Certo, irmãos? O que é falado lá, só Deus sabe. Eu não vou falar aqui porque não me convém, isso aí não interessa. A única coisa que eu questiono, vocês acham que é certo ser tudo assim tão secreto? Interessante que a congregação diz que não aceita e não participa de sociedades secretas. E ela cai na incógnita de praticar atos secretos. Entende, irmãos? Igual uma maçonaria, vamos dizer assim. Não tenho nada contra ninguém, não estou falando mal de ninguém, estou falando o que acontece. Olha, irmãos, eu posso ter um outro posicionamento, mas esse vídeo de hoje eu vou falar o que acontece. Para vocês mesmos julgarem. Ok. Aí os outros anciães entram. Esses outros anciães são mais novos. Dificilmente eles vão ir contra os mais antigos. Porque se eles forem contra, pode até não acontecer nada, porque a voz deles não vai ter valor nenhum, irmão. Muito pelo contrário, se eles encontram a apresentação daquela que os mais antigos todos já estão de acordo, aquele ancião ele pode ser até chamado a atenção e podem falar para ele assim, ó, afinal, você está querendo passar por cima de nós, você acha que você tem mais revelação do que nós? Pode acontecer isso. E o irmão ainda sair de lá numa situação ainda de perseguição e voltar para casa aborrecido e até ficar doente, viu, irmãos? Fica até doente. E o que acontece, irmãos? Fica doente porque se sente humilhado, desprezado, e aí pode entrar numa depressão. Tem muitos irmãos do ministério, muitos, que eu sei, que têm depressão por causa dessas coisas. Que a palavra dele simplesmente, embora ele seja velho, não vale nada, certo, irmãos? Então, irmão, observamos uma coisa. Entrou os outros, vai ser orado. Então pega a ficha de um irmão, lá de uma cidade que eu nem sei quem é, nunca ouvi falar, e os irmãos, mas só que os irmãos mais antigos tiveram uma reunião antes, e eles já sabem quem é. Então, os mais novos ficam tudo quieto. Como é que eu vou falar? Eu sinto de que depois ninguém, se os mais velhos não falar, irmão, não vai passar. Então, geralmente, o mais velho que fala.
irmão fulano de tal, ancião para tal cidade no bairro tal, quem sente... Primeiro faz uma oração, né, para Deus abençoar. Não, primeiro vem a palavra, a oração do início, a palavra, depois da palavra, então vamos agora fazer as apresentações, se dobra o joelho, e aí o irmão mais antigo que está na presidência faz uma oração, pedindo a Deus a guia. Quando ele terminou a oração, aí um dos secretários pega e dá a primeira ficha para ele, todos de joelho. E aí ele pega a ficha e lê no microfone, mas de joelho. Irmão fulano de tal, para ancião em tal cidade no bairro tal, quem sente que é da vontade de Deus. Aí se espera um pouquinho. E fica aqui, às vezes demora, ninguém está sentindo nada, né? Mas o ancião mais velho falou que era para ser. E o ancião que está na presidência é muito amigo do mais velho. Então o que ele faz? Quando ele percebe que a coisa não está indo, eu sinto que é da vontade de Deus. Pronto, ele é mais antigo de todos. Automaticamente, depois que ele falou, pelo menos mais um ou dois vai falar que sente. Se mais um falar, já passou, irmão. Mas geralmente falam, eu também sinto, também sinto, também sinto. Quer dizer, pronto, separa a ficha. Aquele irmão às vezes não valia nada, tratava mal a irmandade, mas ele tinha muito dinheiro, era uma pessoa que ajudava nas construções e tudo mais. Ele passou, certo? E assim sucessivamente. Geralmente você nunca, ou melhor, dificilmente você vai encontrar eu não sinto. Isso você não encontra. E outra coisa, irmãos, eu acho muito interessante também, eu vou entrar nesse detalhe depois, mas deixa isso para lá, depois eu entro. Certamente, irmãos, que eu ia entrar no detalhe agora, mas vou deixar mais para frente, já tem tempo, esse vídeo não vai ser muito longo. Então separa-se aquela ficha e depois se marca as ordenações e depois então que está tudo pronto, aí pode ser falado para a Irmandade. Porque se fala antes, se fosse por uma eleição, como os apóstolos faziam, eles elegiam. Então, o povo teria o direito de escolha. Por isso que na congregação, você não é membro. Você pensa que é membro, mas você é frequentador. Membros são aqueles que têm carteirinha, que são só o ministério. Então você não tem a condição de opinar. Porque se fosse uma membresia realmente da igreja, tivesse participação, isso teria que ser por eleição. Colocava lá, precisa aquele setor tem 4 cooperadores ou 5. Precisa de um ancião. Se reuniria os 5 anciães, os 5 cooperadores, e o ancião mais antigo faria uma votação pública, assim, diante da igreja. E aquele que tivesse mais votos seria o ancião. O mais correto seria desse jeito, né? Mas isso eu estou dizendo dentro dessa instituição, porque eu não estou falando o meu parecer. Eu não vou deixar parecer meu nenhum aqui. Estou falando só como funciona. Então não é por eleição, é por revelação que eles dizem, por oração. Quando termina, que é tudo colocado em ficha, eles avisam os irmãos. Essa palavra irmandade também eu não gosto muito, porque se bem que ela não está errada, mas ela é muito usada na maçonaria, não é? Não tem nada a ver, você pode falar irmandade, isso não é pecado. Mas só que você pode observar que todas as outras igrejas evangélicas não usam esse termo. E se você for na maçonaria, você vai ver que eles usam, né? É muito interessante as características, as formas de reuniões. É muito parecida com a maçonaria, muito parecida. Eu não estou dizendo que seja, eu estou dizendo as aparências, certo, irmão? Se bem que existem irmãos do ministério que são maçons, vários, né? Eu posso provar porque eu conversei aqui em Portugal com uma pessoa, certo, irmãos? Com um grau elevado na maçonaria, e ele até quis, vamos dizer assim, quase me convidou, né? Mas eu mesmo que convidasse, eu não queria, eu não tenho nada contra ele, é uma pessoa até, para mim, não me fez mal nenhum, mas eu não sei muito bem como funciona isso, e eu não sinto, irmão, só isso, eu não sinto. Eu prefiro ficar assim como eu estou, entende, irmãos?
Eu não vou entrar nesse assunto para não prolongar o vídeo, né? Mas isso deve ter alguma coisa aí que não seja boa, porque pelo que a gente vê, né? Mas eu não conheço muito bem, então do que eu não conheço eu não gosto de falar, irmão, certo? Eu só sinto que eu não sinto comunhão com essas coisas. Cada um faça lá o que quiser, porém isso eu estou fora. Uma coisa eu quero dizer, por isso que eu não uso a palavra, eu não gosto muito de falar irmandade, e às vezes falo, irmãos. Mas isso não tem nada a ver também, certo, irmãos? Irmandade quer dizer um grupo de irmãos, tudo bem. Não tem nada a ver. Porém, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês todos. Geralmente aquele irmão é apresentado na igreja e o ancião que o apresenta no dia da sua ordenação, ele vai ler o nome do irmão, vai pedir para o irmão subir, se vocês sabem como é que funciona, e geralmente eles vão falar, ó, Deus levantou para o seu santo ministério, ou Deus colocou no santo ministério, ou Deus nos revelou esse irmão para o santo ministério, ou Deus nos fez saber. Tudo mentira, porque Deus não fez saber nada, Deus não revelou nada. Não seria melhor eles falarem assim, olha, nós achamos... Aí tem que ser assim. Nós os anciãos, sentimos no nosso coração o desejo de colocar este irmão, mas não colocar Deus nisso aí. Porque se você coloca Deus, você vai fazer o que, irmão? Você vai fazer a própria igreja, que conhece o testemunho desse irmão, que às vezes já está até mais queimado do que carvão ativado, irmão. O povo vai ficar confuso, mas como esse irmão, Deus revelou esse irmão aí, mas de que jeito? Esse irmão aí briga com a esposa, bate nos filhos, faz maior escândalo. É um irmão que não tem nem um pingo de vergonha, não tem testemunho, fica olhando para as irmãs aí de um jeito de cima a baixo, e agora ele vai para o ancião. Olha que confusão que fica na cabeça do povo. Isso acontece, irmão. E aí ele é apresentado, e a pessoa vai pensar assim, não, se Deus revelou ele é porque, certo, Deus vai ter misericórdia, né? Deus vai ajudar ele. Então, a pessoa passa a acreditar que desceu um anjo lá na reunião, né? E que falou com os anciãos e tinha que pôr aquele, né? Ele tem aquelas fraquezas, mas entendeu? Aí Deus vai libertar, então deve ser ele mesmo, tá? Sendo que Deus não revelou. Isso já foi tratado com 2 ou 3 reuniões antes, às vezes é esperado 1 ano, observando aquele irmão. Observando o quê? Se ele é submisso ao ancião mais antigo, se o ancião fala, vai lá e faz isso, ele faz. Vai lá e corta aquele lá, ele corta. Vai lá e chama a atenção daquele, ele vai e chama. Você vai falar, puxa, tudo que eu falo ele obedece, então isso aí vai ser bom. Mas se ele pega um, irmão, que bate de frente com ele, não. Ô irmão, eu não concordo com isso. Ele não pode sentar o irmão assim de qualquer maneira, mas ele falou, você não concorda, não concordou hoje, não concordou amanhã, esse daí já não vai ser nunca ancião. Já houve casos, vocês não queiram saber, que já houve casos de anciães disserem assim, falarem assim. Eu falo isso com precisão, tá, irmão? Não estou inventando mentira. Enquanto eu estiver vivo, você não vai para ancião. Agora eu pergunto, existe revelação nisso? Julguem vocês. Vocês acham que eu estou mentindo? Ah, mas pode ter revelação. Eu não estou dizendo que não pode. Eu não vou falar nem que pode, nem que não pode. Veja bem, estou só colocando aqui diante de vocês. E quando a pessoa tem dinheiro, então? E quando é filho de ancião? Ou parente de ancião? Um filho de ancião já está no Ministério de Cooperador de Jovem. Como é que funciona? O ancião não pode apresentar ele. O pai dele não vai apresentar ele. Mas um que é amigo do pai dele, que é mais novo, no sentido do ministério, porque existem degraus a galgar dentro do ministério, certo, irmãos? A pessoa pode ser um ancião, mas pode ser um ancião que vai viajar para o exterior logo, ou pode ser um ancião que vai tomar conta de um setor, de um trabalho da igreja, e muitos... O homem é assim, quanto mais poder ele tem, mais poder ele quer. Então aquele ancião, ele tem desejo de viajar para o exterior, e ele sabe que ele não está na idade ainda. Tem outros mais antigos que ele que podem fazer isso. Tem outros mais antigos que ele que poderiam ser, por exemplo, no Brás. O ancião que está no Brás, eu não sei, não estou falando mal dele.
Será que não existem irmãos mais velhos do que ele? E com maior capacidade até? Mais velhos no ministério, não estou falando de idade. Existem. Mas por que foi ele escolhido? Não sei, irmãos. Será que ele não era amigo do irmão ancião anterior, que era antes dele? Será que o irmão anterior não frequentava muito onde ele morava, não era amicíssimo dele? Será que não lhe fez uma promessa que ia ser ele? Será que não deixou marcado, dito lá para determinados irmãos, vocês colocam ele? Eu não posso dizer nada, irmãos. Isso aí é uma coisa que eu não posso, porque eu não estava lá. Eu só posso falar que é colocado aqueles que eles acham que deve ser. E às vezes eles se enganam. Eles colocam pessoas, né, que eles pensam que vão conseguir dominar. E no fim, eles colocam pessoas que, até ser cooperador, obedecia por causa de um respeito, né, quando era cooperador de jovem, tudo. Mas quando ele chega nesse patamar, ele já vai começar a bater de frente com aquele que apresentou ele. Porque ele sabe, ele vai criar nele o quê? Às vezes um desejo até de tomar a posição daquele. Irmão, isso acontece constantemente. Por isso que vocês vão encontrar na internet lugares que eles tiram o cooperador, aí o povo se revolta e vai lá e fecha a igreja. Por quê? Porque o ancião colocou aquele irmão e não sabia que aquele irmão ia virar contra ele. Irmãos, então o maior erro é dizer Deus revelou, Deus apresentou. Irmãos, não se deve levar o nome de Deus em vão. E se eu falar que Deus revelou, que Deus mostrou, isso além de ser uma heresia, porque Deus não mostrou nada, se torna uma heresia. É a obra da carne, o irmão falou pela carne. Ainda, irmãos, engana o povo, porque o povo às vezes não quer aquele irmão, mas ele vai ficar calado, porque ele vai temer a Deus. Eu quero dizer claramente para vocês que eu não vou falar mal do povo, porque o povo, geralmente, irmão, eles vão porque eles vão para ouvir a palavra, eles vão para cantar, eles vão para louvar a Deus, eles vão para fazer as coisas que eles gostam. Mas o culpado de toda essa degradação da igreja não é o povo, é aqueles que estão lá na frente, que enganam o povo dizendo que Deus, né, a Deus nos fez saber de comprar um terreno em tal lugar. Quem que vai falar lá do banco que não é Deus? Você tem que dar coleta porque a coleta faz parte da salvação. O irmão é capaz de vender até coisa da casa dele para dar coleta. Irmão, as coletas, enfim, elas são necessárias, mas vamos ser bem sinceros. Que se use a coleta primeiramente para atender os pobres, os necessitados, os carentes. E que as igrejas não fossem tão assim cheias de tantas coisas que... Eu fui em igrejas, irmãos, que o púlpito, você aperta um botão, ele abaixa, que os bancos são todos estofados, que ar-condicionados de primeira mão, de primeira linha, não é? Enfim, você é contra isso? Não sou contra nada, mas eu sou contra você construir uma igreja dessa dentro de uma favela. Aí você vai dizer que os irmãos da favela não têm direito. Olha, irmão, presta atenção. Você acha que se eu morasse numa favela, na favela moram pessoas muito boas, que eu conheço, porque eu visitei muitas, e eu já morei em barraquinhos de madeira, irmão, que chovia dentro. Então eu posso falar isso, tá? Eu posso falar isso. A pessoa às vezes fica com vergonha, irmão. Às vezes não tem nem um sapatinho, não tem uma roupa boa. E lá você só vê parar aqueles carrão importado, porque vem gente de longe e vai para ver a igreja, para ver a estrutura. E os irmãos que são mais carentes, né, que têm o amor de Deus, ficam com vergonha de entrar. Não seria melhor construir uma igreja mais simples, certinho, bonitinha, mas com mais simplicidade, do que fazer um palácio ali, irmão? E ao invés de fazer aquele palácio, foi gastado milhões, por que não se procura ali fazer casas também para atendimento daqueles que precisam? Ou melhor, casas para as pessoas que não têm casas, que às vezes moram em barraquinhos e tem o terreninho dele, mas não tem condição de construir. Quantas casinhas poderiam ser feitas com aquele dinheiro e fazer uma igreja do mesmo jeito?
Às vezes dá para construir 10, 20, 30 casinhas e ainda construir uma igreja. E fazer um tipo de sorteio, não sei como, para as pessoas não disserem que foi escolhido também por causa que é amigo desse ou daquele. Irmãos, tem muitas coisas que nós temos que analisar. O que está acontecendo estão levando o nome de Deus em vão. E outra coisa, você não vê também pessoas de cor negra ocupar cargos de presidência. Muito difícil, a não ser na África, né? No Brasil e até aqui em Portugal mesmo, eu não sei, pode ser até que tenha, mas eu nunca vi, né, irmão? Agora, aqui eu não estou mais congregando aqui eu não congrego, nem no Brasil também. Eu estou servindo a Deus, sim, tenho ministério, sim, mas não na CCB, ok? Eu coloco essas coisas para vocês analisarem. Vocês observaram? Eu não falei mal e nem falei bem. Eu falei como funciona. Agora, julguem vocês, está certo isso? Vocês acham que está certo escolher por causa de um sentimento humano e depois dizer que é Deus? Não estou aqui dizendo que não exista sentimento divino. Não sei. Eu não vou falar nada, irmãos. Vocês não vão ter como jogar pedra em mim. Vocês vão ter que só ouvir. E aí vocês mesmos vão julgar. A única coisa que eu vou falar é que os meus pensamentos e as minhas ideologias, vamos dizer assim, não são estas. Já foram, não são mais. Só isso. E quanto a isso, por que você está falando isso? Estou falando porque já me perguntaram. E vocês então têm que saber. Porque eu, sim, posso dizer com clareza, não pertenço a nenhuma sociedade secreta. Agora vocês julguem aí. Tem reuniões secretas, tem reuniões que vocês que dão coleta não podem saber, né? E aquele irmão que, cooperador, 50 anos, apresenta um de 20 anos de crente na frente dele, que é neófito na fé, né, que está tudo contra o que o apóstolo Paulo falou, e aquele irmão aí, ele deixa até de atender, porque o outro senhor vai estar lá, vai ficar na frente dele. O que acontece com ele? Às vezes ele fica triste, às vezes revoltado. Poxa, eu estou aqui trabalhando, me matando e agora vem, né? E daqui a pouco, irmãos, ele entra até numa depressão. E às vezes até morre. Já aconteceu casos de irmãos que morreram por causa poxa, trabalhei tanto aqui, fiz tanta coisa e não me consideraram. Acho que Deus não é comigo. Tem pessoas que colocam isso na cabeça, porque acham que aquilo ali é tudo Deus mesmo. Irmãos, analisem vocês e vejam se isso é correto. Deus abençoe a todos. Graça e paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.